pouquinho de disciplina. Mas antes de entrarmos no tema propriamente, eu quero começar como sempre eu começo, com um vídeo, tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês do Ben Carson, e eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção na história do Ben Carson, porque esse rapaz tinha tudo para se sentir um fracassado pelo resto da vida, para sentir que ele não tinha inteligência, capacidade para aprender, que tinha algum problema em seu cérebro. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no vídeo e parassem um pouco para analisar se em algum momento você se identificou com esse vídeo. Você se identificou com alguma parte da história do Ben Carson, tá? Eu vou ter 3 perguntinhas para vocês em cima desse vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. E agora, simbora para assistir a apresentação do Ben Carson. Você está com... Benjamin, quantas você acertou? Nada. Eu sou burro, mãe. Não é não. Ei, Benny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. Você é um menino inteligente. Escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Já viu o último boletim dele? Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero para você. Também não é a vida que Deus quer para você. Mãe, meu cérebro não funciona. E seu cérebro funciona, não, mãe. Vamos ter que usar a imaginação. Eu não tenho isso. Claro que tem. Todo mundo tem imaginação. Você só tem que enxergar além do que vê. Como a senhora se sustenta? Eu limpo casas e sou babá. É o que eu posso fazer. Eu sou muito burra. Eu nem sei ler. Mãe, Hã? que palavra é essa? Eu preciso de óculos de leitura. Eu não quero que meus filhos acabem do mesmo jeito. Vocês assistem televisão demais. Nem tanto mais que os outros. Não se preocupem com os outros. O mundo todo está cheio de outros. Vocês vão à biblioteca pegar 2 livros e no fim de semana vão me dar um resumo escrito do que vocês leram. Se usarem esse tempo para desenvolver o que Deus lhe deu, não vai demorar para que os outros vejam vocês na TV. Quantas você acertou? 24 de 25. Mãe, eu quero ser médico. Você pode ser o que quiser nessa vida, contanto que trabalhe para isso. O certificado para o aluno de mais alto aproveitamento acadêmico da 8ª série vai para Benjamin Carson. O Johns Hopkins aceita apenas 2 alunos por ano para residência em neurocirurgia. Esse ano temos 125 inscritos. Então,
Por que acha que devemos aceitar? Eu tenho boas notas e excelentes recomendações. Como todos os outros também têm. Está atrasado. O Sr. Schwartz, do 301, tem que ser levado para a cirurgia. Eu não sou atendente, eu sou o novo interno. Carlson colheu sangue. Doutor, segundo essas fichas, ele pode estar anêmico. Eu não acho que... O que você acha não importa. Faça o que eu digo. Se não mudar sua atitude, eu posso tirá-lo da neurocirurgia antes que você diga, falou, meu. Por que você decidiu ser médico de cérebros? Pelo cérebro. Façam ela melhorar. Vamos aplicar o soro. Foi diagnosticada com Rasmussen. Disseram aos pais que não há nada a ser feito. Você é o melhor neurocirurgião pediátrico do mundo. Você acha que eu sou o melhor? Por isso te escolheram. Se você não tiver a solução, ninguém vai ter. O médico disse que ela é epilética e mentalmente retardada. Não, eu posso te afirmar que ela não é. Há uma operação chamada hemisferectomia que envolve a remoção da parte convulsionada do cérebro. Você... Como ela vai conseguir viver ou sobreviver com metade do cérebro? Não é tão ruim quanto parece. O senhor já fez uma operação igual a essa? Não, eu nunca fiz. Amém. Acredita em milagres? Poucos médicos acreditam. Não há muita fé entre os médicos. Nós estudamos artigos, abrimos corpos, tudo muito tangível, sólido. Mas, na verdade, ainda há tanta coisa que não conseguimos explicar. Acredito que todos podemos fazer milagres bem aqui. Acredito que somos abençoados com incríveis dons e habilidades. Só vai demorar um pouco para sabermos se ela pode se mover ou falar. Mamãe? Pai? Ela fala, ela ouve, ela pensa, ela responde. Não há nenhum sinal de fraqueza. Doutor, como é possível? Uma pergunta. O cérebro é um órgão miraculoso. Eu sempre disse que você faria tudo que os outros fazem. Só que você faria. Ele operou centenas de crianças. E a hemisferectomia agora é um tratamento aceito para crianças propensas a frequentes e severas convulsões. O Dr. Carlson continua como chefe de neurocirurgia pediátrica no Johns Hopkins. Ele e sua mulher Candy criaram um fundo de bolsas escolares Carlson para alunos que demonstram excelência acadêmica. Muito bom esse vídeo do Ben Carson. Vamos agora abrir um pouquinho para debate? Vamos conversar um pouquinho, minha gente? Eu quero ouvir vocês. Vou até tirar aqui do fixador, que eu me fixei, mas quero ouvir vocês. Deixa eu parar essa apresentação, já eu volto. Tá? Aí a primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse é: por que você quer ser naturologista? A outra pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Porque querer, a gente quer muita coisa, né? Muitos sonhos aparecem na nossa vida. Mas a pergunta que tem que ficar é: eu vou pagar o preço para me tornar naturologista? Tudo em nossa vida tem um preço. Absolutamente tudo. Eu escolho ser mãe. Eu tenho que pagar o preço de ser mãe. Eu escolho casar. Tem um preço. Tudo em nossa vida
tem um preço. E quando você escolhe ser naturologista, também tem um preço. Tem gente que pensa que se preparar para ser naturologista é só estudar nos dias da aula. Eu vou prestar bastante atenção nos dias da aula e aí eu vou me tornar um naturologista. A pergunta é... algumas pessoas estão dizendo que o som está ruim. Então, peraí. Peraí, deixa eu colocar um fone. Vamos lá, pessoal, me diga agora se o som melhorou. Pode ser conexão à internet. Daí, eu quero ouvir os colegas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Falhando. E agora, pessoal? Vocês conseguem me ouvir agora? Tá melhor o áudio? O áudio melhorou? Não, tá ruim. Para Muito mim aqui melhor, melhorou, sim, professora. sim. Melhorou bem. Ai, vou voltar tudo então, minha gente. Eu vou pedir para vocês assistirem depois, tá? O vídeo do Ben Carson, porque se meu som tá ruim, provavelmente o vídeo vocês não entenderam nada. Então, por gentileza, o Jean me contou que ele disponibilizou no grupo, então vocês vão conseguir. O vídeo rodou legal. Rodou bem, o vídeo. Pelo menos para mim. Ah, então perfeito. Para mim rodou bem. Gente, a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês estão dispostos a pagar o preço para se tornar um naturologista? Ser naturologista não é só estudar em dia que tem aula online. Você tem que cumprir uma rotina e uma disciplina de estudos. E estudar não é fácil. Estudar é doloroso. Sabe por que estudar é doloroso? Porque você tem que sair da sua zona de conforto. Estudar é sair da zona de conforto, é provocar a sua mente, é se forçar a aprender algo que você nunca ouviu falar antes. E às vezes você vai ter que ler 1, 2, 3, 4 vezes para entender. Caramba, tinha livros que eu lia na minha graduação, que eu li o livro todo, não entendia. Aí eu voltava de novo, começava a ter uma mansão. Aí eu lia de novo, começava a entender. Na 5ª leitura eu entendi perfeitamente, já dava aula daquele assunto. Mas você já imaginou se na primeira leitura eu pensasse assim: ai meu Deus, como eu sou burra. Não, eu sou burra, Jesus, não tem jeito para mim não, essa cabeça aqui não entra. Não, você tem que ter disciplina, garra, perseverança, vontade. Tinha textos que eu pegava que, para mim conseguir entender a frase, eu tinha que estar o tempo todo no dicionário. Caramba, o que é energúmeno, o que é ósculo, e eram tantas palavras novas que eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí vamos procrastinar, a primeira vez que eu ouvi, e tantas outras palavras que foram surgindo que para mim compreender a frase, eu tinha que pesquisar. Hoje em dia, nós estamos em uma sociedade muito imediatista, porque nós recebemos enxurradas de conhecimento em nossa mente. Mas o conhecimento humano, para ser profundo, para ser um conhecimento, como é que eu vou dizer assim, de um conhecimento profundo mesmo, com bagagem, você tem que construir ele paulatinamente, devagar e sempre. Quando eu fiz a minha pós-graduação em terapia familiar, eu vou apresentar meu caderno da minha pós-graduação de terapia familiar. Eu coloquei a grade do curso na contracapa do caderno. Por quê? Por que você tem que ter essa grade do curso? Porque você tem que estudar o conteúdo todo. Tem gente que, eu vou começar a fazer naturologia, né? Aí tem lá aqueles vídeos, mas é muito vídeo, gente. É tanto vídeo no curso que eu limpava a casa, ouvindo o curso, eu limpava a casa, eu ia lavar roupa, eu ia organizar as coisas, ouvindo os vídeos de naturologia. Quando eu via que tinha um vídeo muito importante ali, que o cara estava falando muitas coisas que eu tinha que ter no meu caderninho, eu ouvia a aula do homem todinha, depois voltava só para anotar
tudo que eu poderia utilizar na minha clínica, na minha consulta com ele. Então, veja, você tem que ter a grade curricular no seu caderno para você saber se você está estudando todo o conteúdo. E é estudar tudo, sim, é mastigar. Essa é a diferença do excelente profissional para o profissional meia boca. O excelente profissional, ele rala, ele estuda, ele aprende. Você sabe que o cara é bom só no cara falar com você. Então, aí vê. Esse aqui foi uma pós que eu fiz em terapia familiar. Vou passar aqui para você, tudo escrito. Olha aqui. Eu saí recortando algumas partes da apostila que eu achei interessante para mim não perder. E tome, estudar, colocar minhas ideias, fazer meus resumos. E vamos lá. E quando eu atendo um caso que eu não consigo me lembrar de um detalhe, eu posso voltar aqui, pesquisar e rever a situação. Então, esse caderno meu da minha pós-graduação, ele é uma bênção. Aqui mesmo, nessa parte amarelinha, é uma parte que eu saí anotando sobre abusos, né? Como identificar os abusos. Porque tem abusos que você identifica pela linguagem corporal da pessoa, ela nunca vai lhe contar. Você vai ouvir, porque o corpo dela vai lhe contar isso. Então, para mim não perder esses gatilhos, esses insights, eu fiz minhas anotações. Recentemente, eu estou concluindo uma pós em psicanálise. Aí esse é meu caderno de pós em psicanálise. Aqui está, logo de início, você encontra o quê? O ementário do curso. Você tem que ter o ementário para você saber qual é a primeira matéria que você tem que estudar. Ai, professora Keila, mas eu estou no 8º módulo. E agora? E agora estuda o 8º módulo e volte e venha caminhando e estudando. Nós vamos aprender algumas técnicas aqui. Mas você tem que entender que estudar é esforço, é ralar, é suar, minha gente. Você pode não suar a camisa, mas você vai suar sua cabecinha linda aí. Ela vai ter que pensar, ela vai ter que parar para aprender. Lê uma vez, lê de novo, lê de novo, lê de novo, até você dominar aquilo ali. Então, tinha matérias que eu não suportava. Nossa Senhora, eu nunca gostei de Freud. Eu sou contra uma série de teorias desse homem. Mas até para eu poder combater ele, eu tive que estudar, ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez, para me poder fundamentar por que eu era contra ele. Por que eu não concordava com alguns métodos dele. Então, até para você, uma das coisas que eu gosto muito, que eu aprendi com o meu esposo, foi quando ele falou bem assim, para mim, que a maioria das pessoas querem opinar sobre uma série de coisas, mas elas não conhecem. Elas não sabem. Elas querem falar sobre assuntos que elas só leram uma frasezinha. Uma coisinha de nada ali e ele já é doutor no assunto e já quer opinar. Então não dá. Para você ser um excelente profissional, para você fazer um bom trabalho, para você se respeitar, você tem que estudar. Você tem que aprender como é que o seu cérebro aprende. Você tem que se respeitar. Então, vamos lá. Quando a gente assistiu o filme de Ben Carson, o maior inimigo dele era ele mesmo. Porque ele não acreditava na capacidade dele. Durante nossa infância, em alguns momentos em nossa vida, a gente se deparou com algumas matérias difíceis, e aí você pode ter até pensado, meu Deus, eu sou burro. Eu sou burra, eu não aprendo, eu não consigo, eu isso. E lá no coaching, a gente aprende aquela expressão, né? Crenças limitantes. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque a única pessoa que pode impedir você de crescer, de aprender, de compreender, é você mesmo. E tudo que você fala, você dá comandos para o seu cérebro. Eu tive um amigo que ele odiava matemática de todo o coração dele. Ele não suportava matemática. Ele e a matemática eram inimigos. E aí um dia eu encontrei com ele num curso de matemática, né? E falei, ué, tá fazendo o que aí dentro? Já? A gente tá de férias? Aí ele falou, eu sou tão ruim em matemática, eu sempre sou reprovado que eu decidi derrotar o meu inimigo. Eu decidi que eu vou dominar a matemática. E que a matemática vai ser o meu grande amigo. E ele se tornou gerente da Caixa Econômica, né? Ele foi parar lá em Brasília.
E ele se tornou gerente da Caixa Econômica porque ele fez amizade com o pior inimigo dele. Só que o pior inimigo dele não era a matemática, era ele. E a crença dele de que ele não tinha capacidade. Ele sempre achou que ele era burro demais. Mas não é, minha gente. Muitas vezes, nós não temos um profissional que sabe nos orientar. Nos falta força de vontade, motivação para perseverar, para lutar, para parar em frente um caderno, um livro e falar, vamos aqui, meu querido, eu de caneta, você com a letra, e vamos embora para ver quem de nós dois vai ganhar aqui hoje. Porque eu vou lhe dominar. E aí, às vezes, o que nos falta é essa determinação. E aqui hoje, você tem que aprender a vencer suas crenças, seus pensamentos. Porque às vezes, caramba, quando eu fui estudar sobre que a célula faltava oxigênio, eu tinha hipóxia, tinha isso e tinha aquilo, meu Deus, e esse negócio para entrar na minha cabeça, gente? E vai, eu leio, e leio de novo, e leio mais uma vez, e eu chegava aqui querendo que o marido me desse uma palhinha, ele não, vai lá pro vídeo, vá para a apostila, eu sou seu último recurso, se esforce. E sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui por último. Eu ainda não entrei no conteúdo, eu estou só papeando aqui, esperando a galera tá chegando e estou falando aqui com vocês, um geralzão, mas a gente ainda vai entrar no passo a passo direitinho, tá? Então, veja, o objetivo dessa palestra hoje aqui, desse bate-papo nosso, desse encontro gostoso, é aprendermos a estudar melhor, tá? Então, agora eu vou começar uma apresentação para vocês. Eu trouxe muitas imagens infantis, que ela é uma palestra que eu costumo dar para os meus queridos alunos de normal médio, adaptada para vocês hoje. Deixa eu pegar ela aqui. Ah, tá. Deixa eu vir aqui para o... Veja, o título da aula é Estudo Permanente. Por quê? Tá? Aqui tá técnicas de estudo, tem tudo a ver. Estudar permanentemente é você estudar sempre. Você vai ter que estudar sempre. Né? Eu tenho um primo que ele é o melhor ginecologista do sul da Bahia. E ele não ganhou essa fama por não estudar. Ele estuda sempre, sempre, sempre. Ele sempre vai em 2 congressos fora do país, né? Então ele está sempre participando, estudando, aprendendo. Ele vem de uma família de médicos. O avô dele era cirurgião, o pai dele é também cirurgião. Ele resolveu ser ginecologista. A filha, ginecologista, filho também. Então, uma família de médicos, e eu aprendi algo com ele. Ele virou para mim uma vez e falou assim, Keilinha, para você ser um excelente profissional, para você ter orgulho de quem você é, você tem que estudar permanentemente. Você tem que aprimorar suas técnicas sempre e constantemente. Minha gente, olha, em tudo na vida nós precisamos disso aqui e muito mais no estudo. No estudo você precisa de iniciativa, planejamento, organização, determinação, esforço, motivação. Você precisa se avaliar, saber se você sabe o conteúdo, se você entende o conteúdo. Você precisa confiar em você mesmo. Você tem que se tornar um profissional tão bom, que se fosse para você escolher entre diversos naturologistas, você escolheria você e mais ninguém. Porque você confia na sua capacidade, no seu estudo, no seu conhecimento. Então, a gente precisa ter sonho? Sim. Meta? Sim. Objetivo? Sim. Autonomia? Sim. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai conquistar os seus sonhos por você. Então, tem que ser você sempre. Não é a matéria que é difícil, é você que não se esforça. Não é a matéria que nunca vai entrar na sua cabeça, é você que está estudando menos. Então, se você estudou pouco, se você empurrou o estudo com o bucho, como diz aqui no Nordeste, vamos parar com isso, porque agora é hora de você encarar o profissional que você quer ser. Então, quando a gente está na faculdade, porque agora quando a gente faz uma pós-graduação, quando a gente faz um ensino à distância, não dá para você analisar os colegas e saber quem estuda junto contigo. Mas quando a gente está numa faculdade, você para ver os colegas ao seu redor, aí você sabe quem é que é sério, quem é que estuda mesmo, quem se dedica,
quem pega firme. Nós já tivemos turmas de alunos que se formaram e que estão prosperando assim, ó, há anos-luz, porque estudaram muito, se dedicaram bastante. E quando começaram o curso de naturologia, eles começaram sem acreditar neles mesmos. Chegaram para a gente assim, sem autoconfiança, sem preparação, com um monte de feridas internas, né, que não deixa a gente sonhar muito alto, que não deixa a gente crescer. Então, entenda que o que passou, passou. O importante é o que você faz da sua vida hoje. O que você faz hoje determina como será o seu amanhã. Então, é muito importante que você tome cuidado com as suas escolhas e com o seu comportamento. Gente, desenvolver o hábito de estudar é fácil? Não. Porque, na verdade, a gente quer tudo que é fácil e que é cômodo. Você vai ter que levantar, você vai ter que criar um horário, e aquele horário é religioso. E quando você não estudar naquele horário religioso, que você colocou assim, é um horário meu de estudo, é prioridade na minha vida. Quando você não estudar naquele horário, você vai ter que ter clareza de que vai ter que pegar um outro horário, ou então no dia seguinte vai ter que estudar o dobro, porque você farrapou no dia anterior. Ou seja, você colocou alguma outra coisa como prioridade e passou por cima da sua carreira, do seu futuro. Até mesmo por uma questão de responsabilidade ética, você tem que estudar para se tornar um excelente profissional. Vamos voltar para o PowerPoint aqui. As perguntas que eu tenho iniciais para você, que eu trouxe até um jovenzinho aqui para alegrar. Qual é a rotina da sua vida? Quando você decide fazer um curso, esse curso tem que entrar na sua rotina. Ele não pode entrar só na sua rotina quando tem aulas online ou só em fim de semana. Ninguém estuda uma pós-graduação, um curso de extensão, uma graduação em fim de semana. É impossível você adquirir todo o conhecimento, e é muito conhecimento mesmo. Mas uma coisa você tem que saber. Uma vez que você decidiu ser um profissional, você vai estudar sempre. Mas a primeira pergunta é: qual a sua rotina? Como você organiza o seu dia? O que é que você faz pela manhã como prioridade? Qual o seu melhor horário de estudo? Isso é muito personalístico. Tem gente que adora estudar à noite. Tem gente que estuda bem à tarde. Eu, Keila, estudo bem pela manhã. À noite, minha concentração é fraca. Então, eu descobri, me estudando e me observando, que eu aprendo melhor pela manhã. Leio melhor, absorvo melhor o conhecimento pela manhã. Gente, essa aula não vai ficar gravada. Não tem como essa aula ficar gravada. Quem perder a aula, perdeu. Porque, infelizmente, no momento em que eu aciono a Tubicatcher, o computador para... vocês não ouvem meu áudio. Eu havia esquecido que é esse o problema que acontece. Então, tem um pessoal perguntando se essa aula vai ser gravada. Não vai ficar gravada, pessoal. Por conta disso. Porque, infelizmente, eu tenho que resolver isso aqui com meu esposo. O áudio, vocês não ouvem minha voz quando eu começo a gravar pelo Atubicate minha tela, tá? Ou Elaine Zanini está perguntando, eu gostaria, querida, se puder gravar aí melhor, para não perder, né? Boa noite, Valmir, boa noite para o pessoal que chegou aí depois. Gente, olha só. Vamos voltar para o nosso slide? São algumas perguntas para a gente pensar, tá? Quando eu disse assim para vocês que quando você decide fazer um curso, ele vai ter que entrar na sua rotina. Você vai ter que criar uma disciplina. Quanto tempo você precisa para estudar? É algo que você precisa determinar. Então, eu coloquei para minha vida que eu vou estudar todo dia 1 hora. Então, todos os dias, das 9 às 10 da manhã, é o meu horário de estudo. Aí eu coloco o meu celular no modo avião, e durante essa hora, meu amigo, vai cair chuva, vai cair canivete, e eu não vou dar atenção a outras coisas. Mas veja,
A dica que eu tenho para vocês é a seguinte: durante 30 minutos, você tem 100% da potencialidade do seu cérebro. Não importa se é para estudar, se é para responder uma prova, um concurso, seja o que for. Durante 30 minutos, o seu cérebro consegue se concentrar e não cansar. Ele não fadiga. Você tem 100% da sua capacidade cerebral. Deu 30 minutos, você precisa descansar. Você precisa parar, beber uma água, beber um chá, caminhar um pouquinho, se for o caso, dar uma voltinha, dar um oi, vai lá, dar um cheiro no maridão, um cheiro da mulher, um abraço no filho e volta. Por que você precisa desses 5 minutos? Nesse momento, seu cérebro dá uma relaxada, aí quando você voltar, você já tem 30 minutos de capacidade cerebral total de concentração. Então, isso aí, foi descoberto há muito tempo. Toda vez que eu fazia concurso na minha vida, e graças a Deus passava, eu usava essa técnica. 30 minutos de concentração extrema, e aí passou aquela meia hora, eu olhava para cima, eu relaxava, eu ia comer um chocolate, ia beber uma água, eu ia no banheiro. Quando eu voltava, minha cabeça estava descansada e eu já conseguia concentrar 100% para estudar de novo. Então, veja, eu determinei para a minha vida que eu tenho que ter 1 hora de estudo todos os dias. Só que eu tenho uma rotina de estudo, como eu vou dizer assim, durante muito tempo eu desenvolvi o hábito da leitura. Então, eu tenho, a hora que eu acordo, vou contar só uma palhinha para vocês de como é a rotina. Acordei, vou tomar meu café da manhã, vou fazer exercício. Terminei o exercício, cheguei em casa, tomei aquele banho, eu vou ter a leitura de autoconhecimento. Eu tenho que ler 2 páginas de um livro sobre autoconhecimento, todos os dias. Então, eu sempre leio 2 páginas, não é nem um capítulo. Depois disso, eu vou descansar 5 minutos e aí eu vou entrar no meu estudo. É quando dá 9 às 10 e eu vou estudar o conteúdo da minha pós-graduação. Quando eu trabalho pela manhã, aí eu vou fazer isso à tarde. Eu vou mudar, vou alterar alguma coisa, mas eu faço à tarde. Eu vou trabalhar a pé, volto a pé, porque aí eu já cumpro o meu exercício. Então, eu sou obrigada a dar 8.000 passos todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer exercício. Isso é disciplina, né? Você tem que organizar as prioridades da sua vida. O que é importante para você. E você tem que ter disciplina. É muito importante que você tenha o horário. Isso mesmo, a colega colocou aqui do lado, Gabriela, técnica Pomodoro. Isso mesmo, Gabi. Técnica Pomodoro. Os 30 minutos de 100% de sua concentração. Isso é em tudo. Agora, vocês já perceberam que se a gente for conversar com a mulher, fofocar, contar a vida, a gente passa 4 horas ali, o cérebro parece que funciona 100%. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver isso com o fato de ser um conhecimento técnico, um conhecimento que envolve muito esforço. Na hora de uma conversa informal, a gente está em estado de lazer, né? Então, veja, como começar, né? Eu perguntei para vocês qual a sua rotina, como você se organiza. Você decidiu fazer o curso de naturologia, então é um curso que envolve salvar vidas, ser um excelente profissional. Você vai ter que colocar esse seu curso na rotina da sua vida, né? E o meu conselho para você, todos os dias. Eu quero tirar um domingo, sábado. Tire o domingo, tire o sábado para descansar. E durante a semana, de segunda a sexta, você pode colocar como algo assim que não dá. E que se você não estudar na segunda, na terça, você vai ter que cumprir 2 horários, porque você tem compromisso com o profissional que você é. Só leitura resolve, professora? Só ler a apostila, assim, resolve? Não. Só vídeo resolve? Não. E aí eu vou sair daqui para falar com vocês uma coisa, vou parar até a apresentação, tá? Olha, eu vou me fixar. Vou me fixar porque eu quero a atenção de vocês 100% para isso aqui que eu vou falar, tá? Veja bem, são 3 formas que o seu cérebro tem de absorver o conhecimento, tá, gente? Aí você fala, só 3? Olha, só 3 que os neurologistas descobriram que você grava. Se você estudar desse jeito, você não esquece. Mas entenda que tem pessoas que é mais de uma forma do que de outra.
Vamos lá, vou explicar melhor para vocês. Tem pessoas que são sistemáticas. As pessoas sistemáticas, elas só conseguem aprender algo quando elas leem, elas podem assistir o vídeo, mas elas precisam escrever. Então, olha aqui, eu mostrei para vocês no início o curso que eu fiz e que eu saí anotando mesmo, escrevendo sem piedade. Aqui nesse meu caderno, quando eu fiz a pós-graduação em terapia familiar. Tome, eu não estava feliz, porque eu estava achando que estava monótono a forma de escrever, saí colando post-its para dar uma diversão na visão. Eu sou muito sinestésica, então eu preciso de colorido, de cores, de alegria de vida. Então, o meu caderno é um panavoê. Você vai ver rosa, vermelho, azul, preto. Então, e o detalhe é que cada cor, para mim, tem um significado. Aquilo é importante, eu não posso deixar passar, é comum, é só um conceito básico para mim estar relembrando. Então, essa é uma estratégia que eu adotei. Pessoas que aprendem de forma sistemática, elas só vão aprender se elas anotarem, se elas escreverem. Então, elas precisam resumir. Ou até mesmo copiar o conteúdo. A minha filha contou que a técnica dela de estudo predileta, além de grifar, porque ela imprime a apostila, ela grifa as partes principais, mas ela precisa anotar. Mamãe, quando eu anoto, eu nunca mais esqueço. Então, a pessoa sistemática é assim. A pessoa sinestésica, ela precisa vivenciar o que ela estuda. Ela precisa ensinar, ela precisa falar sobre o que ela aprendeu, ela precisa praticar para ela aprender. Então, quando vocês estudarem lá a geoterapia, o poder da argila, a pessoa sinestésica vai querer estar aplicando a argila. Eu cortei meu dedo até o osso, gente, um dia desses aí, cortando carne, as minhas habilidades domésticas são um tanto quanto questionáveis. Mas eu fiz isso. E aí, na hora, eu me lembrei de quando eu estudei geoterapia, e lá falava, né, que a argila, ela para o sangramento imediato, ela estanca. E aqui em casa nunca falta argila, porque a gente usa muito no rosto. E aí, taquei a argila em cima da ferida, cadê? Nem sangrou, e o detalhe, o corte foi tão severo que era para ter arrancado o tampo. O poder da argila foi tão grande que ela reconstituiu a minha pele e não caiu nada. Não soltou a pele, não morreu nada. A pele colou como se fosse não ficou sinal nem cicatriz, absolutamente nada. E isso foi uma coisa que eu só aprendi quando eu fui para arrancar o tampo do dedo, botei a carne no lugar e taquei a argila em cima. Latejou, que foi uma beleza, mas em compensação não ficou nada. E veja, o sinestésico, ele aprende o quê? Fazendo, vivendo, experienciando o que ele aprende. O sistemático, ele tem que anotar. É a forma como ele consegue aprender, né? Absorver o conhecimento. Já a pessoa audiovisual, essas pessoas audiovisuais, elas aprendem só de assistir o vídeo. É incrível. É como se elas absorvessem tudo aquilo que foi ensinado no vídeo. A memória dessas pessoas são espetacular. Porque elas ouvem, assistem e aprendem. Esse conhecimento fica na mente dela. Ela não esquece, ela não precisa anotar, ela não perde tempo, assim, para ela é uma perda de tempo, porque ela consegue absorver, memoriza, e aquilo ali fica dentro dela. Então, veja, uma vez me perguntaram em uma palestra que eu fiz para um pessoal que ia fazer vestibular, professora Keila, qual seria, então, a forma mais perfeita de estudo? Eu falei, a mais perfeita é aquela quando você se conhece. Porque uma vez que você se conhece, você sabe como você aprende, é só você utilizar a técnica adequada para você. Mas se você não se conhece e não sabe qual é a técnica adequada, utilize as 3. Faça resumos, assista os áudios visuais e pratique o que você aprende. Porque a prática leva à excelência, gente. A prática sempre leva à excelência. Você vai descobrir que praticando e atendendo os clientes, você vai superar seus mestres. Você vai expandir, você vai evoluir, você vai aprender novas técnicas, coisas que você vai utilizar e vai falar, caramba, ninguém nunca pensou nisso, eu tive aqui um estalo e resolvi o problema. Eita, perdão, pessoal, minha filha deve estar me ligando e eu não desconectei fazendo isso agora. Peraí. Ai. Meu celular não está colaborando.
Filha, eu te ligo depois, eu tô dando aula. Cheiro, amor. Ui, deixei nem a coitada responder. Valeu. Vamos embora. Conseguiram entender esses três? Deu para todo mundo pegar? Audiovisual, sinestésico e o sistemático? Beleza. Então vamos voltar agora para nossa apresentação, meu povo. Vamos lá. Saindo a tia aqui. Opa. Como eu faço aqui? Tá. Estão vendo o meu PowerPoint, pessoal? Preciso que falem em áudio. Sim, professor, estou vendo. Sim. Ai, obrigada. Sim. Valeu. Pessoal, olha só. Só ler dá para aprender? Não. Só assistir? Não. Você tem que usar a técnica adequada para você. Ou você pode usar as três que eu falei para você. Mas uma outra coisa que é fundamental para a nossa vida é se apaixonar. Tudo que você se apaixona... Gente, a gente nem sente que está trabalhando quando a gente é apaixonado pelo nosso trabalho. Olha só esse exemplo. Eu trouxe algum exemplo de algumas pessoas que elas impactaram o mundo. Você já imaginou a sua vida ser responsável por abençoar milhares de vidas? A sua vida impactar um monte de vidas. Isso é algo que me apaixona. Então, para você ser um bom profissional, para você estudar com afinco, você precisa se apaixonar. Picasso apaixonou-se por pinturas. Se você sair dessa aula depois e pesquisar pinturas de Picasso, você vai ver que Picasso pegou matemática, geometria e colocou dentro dos quadros dele. Isso era uma coisa assim que eu não compreendia. Quando eu visitei lá a igrejinha em Belo Horizonte, feita por Oscar Niemeyer, e lá a pintura, né, a arte feita por Picasso, gente do céu, é tudo em forma geométrica. É uma matemática perfeita. Como é que uma pessoa consegue pegar formas geométricas e criar pinturas perfeitas, lindas, geniais? Ele, além de se apaixonar pelo que ele tinha, ele deixou a sua marca. Ele não se contentou em fazer o básico, em estudar o básico, em ser um pintor básico. Ele queria ser brilhante, apaixonado. Eu não conheci nenhum outro que trouxesse tanta matemática para a pintura quanto ele. Bill Gates apaixonou-se por computador, criou um sistema que possibilitou a gente ter computadores pequenos, que dá para carregar numa bolsa. Antigamente, logo que o computador surgiu, ele era do tamanho de uma parede inteira. Então, uma coisa absurda. Santos Dumont apaixonou-se por voar. E olha aí, a gente tem os aviões aí, os modelos fantásticos. Aquele Da Vinci, que ele fez o primeiro desenho, a estrutura de um helicóptero, o isqueiro, tantas outras coisas que o povo só lembra de Da Vinci quando fala em Mona Lisa, Santa Ceia. Mas são homens geniais que eram apaixonados por diversos saberes, que gostavam muito de estudar, de aprender, e graças a esse gosto, eles nos abençoaram com suas descobertas. Ayrton Senna apaixonou-se por corridas. E mesmo que esse homem tenha morrido há tantos anos, ele abençoou milhares de crianças carentes. A família dele criou fundações e como é que eu vou dizer, programas de educação que abençoou muita gente. Isso é fruto das vitórias dele. E tem frases dele belíssimas sobre superação, em que ele fala que todas as pessoas querem trabalhar até às 6 horas. Se ele fosse um cara que treinasse corrida de 8 da manhã até 6 horas da noite, ele nunca teria vencido nenhuma corrida. Ele precisava caminhar a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha. Então, para você se tornar um excelente profissional, para você gostar de estudar, pegar gosto pela coisa, você tem que estudar. Você tem que se apaixonar. Porque uma vez que você se torna apaixonado, fazer esse caderno para mim aqui sobre terapia familiar foi algo assim apaixonante. Eu ia descobrindo as técnicas, descobrindo as enfermidades, as dificuldades, os problemas.
e tudo que tinha dentro dessa área de estudo e ficava tão apaixonada, envolvida, que tão me copiar. Isso aqui é resumo. Quando eu peguei essas páginas mostrando para vocês, não é o conteúdo todo o conteúdo explicado, são pequenos resumos que me ajudam a lembrar, porque na época eu estudei tão profundamente isso aí que eu só preciso ler o início e já estou lembrando do conteúdo. Vamos lá. De que maneira você aprende mais? De que maneira você mais aprende? Vamos lá, vou fazer algumas perguntas para você refletir. Prestando atenção na aula e lendo novamente na sua casa, quietinha, sozinha, assistindo a aula e fazendo anotações na aula e assistindo vídeos na internet, porque, olha, tinha conteúdos que eu não conseguia entender, né? E aí, o que eu fazia? Eu ia procurar outras pessoas para me explicar. Gente, principalmente, como eu sou elétrica, eu sou cheia de vida, se vem um professor falando assim, bom, minha gente, agora eu vou explicar para vocês o teorema de Pitágoras. Preste bem atenção no cateto, na hipotenusa. Nossa, gente, me mata. Eu não tolero gente assim, falando lento demais, devagar demais. Graças a Deus que hoje tem um acelerador, né, nos vídeos do YouTube. Mas se não tivesse, eu morreria se eu tivesse que assistir alguma palestra de uma pessoa que fala como se estivesse dormindo. Então, às vezes, a forma como o professor dá aula não chega até a mim porque eu não tolero aquela forma dele de falar, de expor o conteúdo. Aí eu vou pesquisar outros vídeos. E quando você assiste um vídeo que você ainda não compreendeu, ou uma aula que ficou algumas dúvidas, você tem que anotar. Eu não consegui compreender essa parte de oxigenação do sangue, não consegui compreender essas terapias que utilizam a argila, não consegui entender. Você tem que anotar para você poder ir mais a fundo, porque é você que constrói o profissional que você vai ser. Então, você tem que construir o profissional que você vai ser com tal excelência que você não iria em mais ninguém a não ser você mesma. Tá? Bom, você aprende quando você cria esquemas enquanto o professor fala e fazendo exercícios em casa, respondendo, fazendo resumos, repetindo exercícios, fazendo resumos, lendo o conteúdo em voz alta e gravando depois, escutando novamente no celular. Bom, uma época que eu fiquei de recuperação numa matéria que eu não suportava o professor, que era química, eu fui estudar e para me poder aprender, creiam, eu li em voz alta. Faça o teste. Quando tiver um conteúdo que você está achando a apostila horrorosa, vá para dentro do seu quarto, né, que você não precisa fazer um espetáculo para todo mundo estar ouvindo. Leia em voz alta e se explique. Gente, eu lia em voz alta, me explicava o conteúdo. E veja, como eu não estava conseguindo isso no quarto, eu fui para o banheiro, porque eu precisava olhar para minha cara. Eu olhava no espelho e falava, Keila, o que é matéria? Explica para mim. Aí eu explicava, e ficava com a apostila do lado, viu? Lia a apostila alto e olhava no espelho e explicava o conteúdo da apostila. Aí lia de novo, explicava o conteúdo. Minha gente, eu tirei 10. Simplesmente tirei 10. Se eu tivesse estudado de outra forma, não tinha dado certo, porque eu não suportava aquela matéria. Nem todas as matérias de um curso que você faz, você vai gostar. Né? Eu até acredito que num curso a gente encontra um monte de coisas e você vai fundamentar o profissional que você é, seguindo o que você acredita. Tem gente que se especializou mais em geoterapia, outro em hidroterapia, todos conhecem tudo, mas são conhecedores mais profundamente das técnicas que eles desenvolvem para fazer o seu trabalho. E isso vai se aplicar a você também. Você tem que ter o conhecimento do todo, e é claro que você vai se aprofundar mais naquilo que você quer fazer. Ah, eu quero criar um spa urbano, professor. Eu quero trabalhar mais com quiropraxia, eu quero trabalhar com massoterapia. Então, isso vai de talentos, dons, competências sua. Isso é seu, é algo seu. Então, você vai ter que descobrir durante o curso o que você se sente mais confortável. Porém, todavia, contudo, você tem que estudar todas as coisas. Então, quando você usar uma técnica e ela não funcionar, tem que utilizar outra. Faça o teste de ler em voz alta que você vai descobrir. É muito importante você preparar o local, minha gente. Preparar seu corpo e preparar sua mente. Você tem que descobrir
Qual é o melhor horário para você estudar? O meu melhor horário é pela manhã. Então, pela manhã eu estudo, que é uma beleza. À tarde eu já sei que eu não rendo muito quando se trata de esforço intelectual. Então, você tem que descobrir qual é o seu melhor horário de estudo. Outra coisa, você tem que ir para um local onde as pessoas não te interrompam. Ó, já cheguei ao ponto de estudar no meu quarto e colocar bem assim, na porta. Peguei uma folha ofício e escrevi bem assim, favor, não entre. Que é para ninguém entrar naquele horário, porque aquele horário eu estou 100% dedicada ao meu estudo. Tá? Então, veja, uma vez que você tem um local de estudo, você tem que ter um local que você sabe que a hora que você sentar ali, você vai se preparar. Então, é o profissional que está estudando, é algo sério. Não dá para, mãe, querida, faz isso aqui, fulana, até você voltar de novo a concentrar e pegar a leitura, você já vai perder 2 horas, 3 horas de brincadeira, ou não estuda de jeito nenhum. Estamos procurando aqui a melhor plataforma para isso não acontecer no fim de semana das aulas. Oi, Regiane! Ai, gente, que horror! Sabe o que foi terrível? Eu estava falando tão empolgada e sozinha. Aí meu marido veio aqui discreto. Vai lá ver se você ainda está lá. Quando eu olho, eu não estava mais não, já tinha caído. Que absurdo um negócio desse. Baixaria. Vocês ouviram até onde, minha gente? Que bom que vocês estão gostando. Fico feliz. Vocês ouviram até onde? Porque eu não sei até onde eu falei. Alguém se lembra qual foi a última coisa que eu falei? Preparar o corpo local. De que maneira a gente mais aprende? Obrigada, meu bem. Graças a Deus que vocês avisaram ele, que senão eu ia dando aula aqui sozinha, sem ver. Maravilha. Será que o pessoal já voltou, todo mundo, para poder continuar? Ainda tem gente entrando. Olá, meu povo! Deixa eu ver quantos slides ainda tem aqui. Tá. Oi, Keila. O meu cai toda hora aqui, viu? Internet aqui no sul bateu a friaca, aí fica caindo a internet. Amiga, mas eu caí mesmo. Eu caí, continuei falando aqui, passando vergonha. É 5 graus. Frio que até o meteoro cai aqui. Jesus, amiga, eu gosto do Nordeste, hein? É um frio com calorzinho. Vamos lá, minha gente. Vamos embora. Vambora, que a gente tem que aprender a estudar e é hoje, Brasil. Vamos embora. Opa! Já estão vendo, né, minha gente? Vamos embora. Eu fiquei até sem graça, que eu estava tão empolgada aqui falando para mim sozinha. Bom, nós falamos sobre a importância de você ter disciplina. Separar um local, mesmo que você precise entrar para dentro de um quarto, escrever lá na porta, proibido a entrada, sair de sua casa, ir para um lugar público, um shopping, uma escola, uma biblioteca municipal. O que você precisa é de tempo para concentrar. Né? É muito importante que você tenha esse tempo para estar fazendo a sua leitura, o seu estudo, para ouvir os vídeos. Como eu falei para vocês, quando eu fiz meu curso de naturologia, era muito vídeo. Gente, eu não sei se foi no 4º módulo ou no 3º,
que quando eu vi, era 24 vídeos, eu falei, Jesus Maria José, como é que eu vou assistir esse tanto de vídeo? Aí eu fiz desse jeito, comprei até uma pochete, colocava o celular dentro e o fone no meu ouvido e tome ouvir a aula lá e fazendo tudo, limpando casa, cuidando de casa, porque eu tinha que criar estratégias para conseguir estudar. E na hora de estudar a apostila, Tome grifava a apostila inteira, assistia a apostila inteira. Quando tinha um vídeo que era muito importante eu prestar bastante atenção, voltava no vídeo e fazia anotações. Então, teve até eu acho que foi no primeiro módulo que eu assisti um doutor coreano falando sobre a importância de você não ter raiva, né? Para evitar. Eu amei essa aula, hein? Eu amei essa aula do doutor coreano. Incrível. Foi maravilhoso. Dele agora. Também sou. E assim, eu voltei e entrou na minha mente para o resto da minha vida que eu tenho que evitar estar surtando de raiva das pessoas, porque eu envelheço rápido, morro rápido e a galera fica aí. Então tem coisas que não vale a pena a gente estar passando em nossa vida. Esse curso de naturologia, eu confesso para vocês que ele foi um curso para mim, tanto para minha vida pessoal como para profissional. Mas me libertou de muitas coisas. Foi um divisor de água na minha vida. Veja, é importante que quando você crie a disciplina para estudar, você não pode deixar de fazer exercício, porque tem gente que a vida é tão atarefada, né? Que ele sai abrindo mão de muitas coisas. Você não pode abrir mão do que é essencial para a sua vida. É essencial para a sua vida você dar atenção à sua família. Filho, sabe que é muito difícil ser pai? É difícil ser pai porque a gente quer falar para a criança fazer. Mas a criança só faz o que a gente faz. Educar é viver. Você vai conseguir educar o seu filho quando você viver o que você quer que ele viva. Então, se você quer que sua criança seja estudiosa, ela precisa ver você estudando. A minha filha está esse fim de semana com os avós, e aí o pessoal me ligou falando, pô, a Kemily trouxe 2 livros para cá em 2 dias, ela já leu os 2 livros? Como é que isso é possível? Então, ela está dentro de uma casa onde as pessoas leem constantemente. Elas têm o hábito do estudo. Então, o que ela vai desenvolver? O hábito da leitura. É reflexo. É reflexo. Educar é você viver o que você quer que seu filho seja. Porque criança é espelho o tempo todo. Ela é espelho até mesmo no tom da sua voz. Então, ela esteve até me falando, mamãe, eu gosto de conversar com pessoas que são calmas. Coitada, tá ferrada, porque aqui em casa tanto eu como o Jean somos agitados, mas às vezes a gente é um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, mas a grande maioria somos agitados. E ela me falando que adora conversar com pessoas que falam manso, que falam pausado. Essas pessoas que falam manso e pausado, gente, são pessoas que quando a gente chega perto, parece que ela desacelera você. Ela passa aquela calma. A maioria dos psicólogos que eu conheço são assim. Não conheci psicólogos acelerados. Você já entra na presença deles, eu não sei se faz parte do curso, você já se acalma. Você já fica mais manso. Mas e como tem que ser o naturologista? Como você vai ser? Como você pretende atender as pessoas? Como você pretende ser? Quem é o profissional que é você? Isso tudo você está construindo agora. Sabe, uma outra técnica de ensino que é poderosa é quando você estuda ensinando alguém. Você aprendeu algo aqui, você vai passar para alguém, você vai ensinar alguém. Gente, isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque você aprende mais ainda. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, se você puder juntar grupos de estudo para estudarem online mesmo, lerem juntos a apostila, debater, vocês vão ver que o conhecimento é outro. Para minha próxima aula agora, que vai ser sobre comunicação aplicada,
Eu vou trazer várias técnicas que vocês vão montar grupos, vão estudar juntos, e aí vão voltar para apresentar tudo online. Então, nós vamos estar criando grupos onde vocês vão se reunir para estudar aquele conteúdo e vir apresentar. Porque é incrível quando a gente para estudar em grupo, o quanto a gente aprende, o quanto a gente produz ali de conhecimento significativo para a nossa vida. Vamos adiante. Não espere a situação ideal. Tem gente que fala assim, não, eu estou baixando todas as apostilas, eu estou aqui gravando as aulas, e aí eu vou esperar melhorar, porque aqui em casa está uma bagunça, e aí aconteceu alguma coisa, eu estou passando por um momento difícil, deixa a pandemia passar e eu vou começar a estudar. Não tem situação ideal. Não tem situação ideal. Quando a pandemia veio aí, minha gente, meu celular, eu sou coordenadora de uma escola estadual, ele foi para a mão de todo mundo, meu celular pessoal, porque eu não estava preparada para a pandemia. Pai, tio, avô, criança, gerência, o Estado, Secretaria de Educação, todo mundo tinha meu celular. E aí virou, como é que eu vou dizer assim, virou a casa da mãe Joana. E aí eu tive que desenvolver uma técnica, foi quando eu conheci o WhatsApp Business, que eu levei todo mundo para esse WhatsApp, é um número separado do meu, graças a Deus que meu celular cabe 2 chips. E aí eu pude programar mensagens e fazer com que as pessoas me respeitassem, porque o povo queria que eu atendesse à noite, de madrugada, qualquer horário, porque é pandemia. Então é pandemia, não existe mais respeito, nem limite ao profissional. Então veja, situações adversas vão aparecer, situações difíceis vão aparecer. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que eu queria ler a Bíblia. E na minha casa o pessoal era muito brincalhão, muito gozador, né? E era música o dia todo em música alta. Então eu acordava às 5 da manhã, ia para dentro do banheiro, trancava a porta e ia ler a Bíblia. Para ninguém ver. Eu ficava ajoelhada, colocava a Bíblia em cima do vaso e ia estudar ali, ler. Porque eu queria estar no momento de silêncio e concentração. Você precisa de um momento de silêncio e concentração. Não importa a situação difícil onde você esteja. Eu tive que desenvolver uma técnica de concentração tão poderosa que quando eu estou lendo algo, se alguém chegar conversando comigo, eu não ouço a pessoa. É inacreditável, porque como na minha casa eles tocavam brega, forró, axé, eu sou baiana, venho da Bahia, e minha família tocava alto. Você acha que eles iam tocar baixo porque eu estava estudando? Mas não tinha chance. Ninguém ia fazer silêncio para me estudar. Então eu tive que aprender a estudar na sala, com todo esse barulho, e de tal forma me concentrar que eu não ouvia ninguém. Para me poder entender que alguém está falando comigo, a pessoa tem que me tocar. Porque na hora que eu estou lendo, eu sumo. É como se a minha concentração ela fosse tão forte, tão perfeita, que eu entro dentro do livro e não ouço o universo. E eu só consegui fazer isso porque eu venho de um ambiente que eu precisei desenvolver isso porque eu queria estudar. Vamos adiante. Veja bem. Você precisa organizar a sua agenda semanal. Eu tenho até aqui um planner semanal onde eu coloco tudo que eu tenho que fazer. Né? Além de ter um planner, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver aí do outro lado, né? Porque eu só vejo aqui a apresentação do PowerPoint. Vocês estão me vendo aí, pessoal? Além do planner, eu ainda tenho esse quadrinho aqui, ó. Ele é como se isso aqui é ferro e eu escrevo o que eu tenho que fazer no dia. Aqui tem algumas perguntas que eu queria fazer para vocês. Então, eu sempre escrevo. A meta de hoje já foi toda cumprida. Né? Eu pego a minha agenda, vejo o que eu tenho para hoje. Se eu tiver mais coisas, aí eu coloco aqui, eu vou eliminando do primeiro para o último, tá? O que é um planner? Um planner é uma folha que lhe mostra a semana inteira. É uma folha que você usa para planejar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Deixa eu pegar aqui minha agenda. Rapidinho, vou mostrar para vocês. Porque minha agenda, ela é estilo um planner. Ela não tá aqui, parece. Peraí. Tá aqui. Aqui meu planner. Essa é minha agenda
de casa, tá? Aí você abre, você vê a semana toda, entendeu? Você consegue ter uma visão da semana inteira. E o legal do Planner também é que ele traz esta opção aqui, ó. Você vê nos quadradinhos o mês todo e você sai planejando o que tem que acontecer durante o mês. E quando você abre uma página, como eu mostrei para vocês, você vai planejar de segunda a domingo. Quando eu abro assim o caderninho, eu vejo de segunda a domingo e saio escrevendo todas as coisas que eu tenho que fazer. Então, uma das coisas que vocês precisam aprender é organizar a sua agenda semanal. Como vai ser sua segunda, terça, quarta, quinta? Veja bem, eu tenho o hábito de toda sexta-feira ver se o que eu planejei para fazer de segunda a sexta deu certo. Por que não deu certo? O que foi que aconteceu? E aí, na própria sexta, eu já planejo a semana seguinte. Eu já começo a escrever a semana seguinte. Claro, que entenda, gente, todo planejamento ele é flexível. Você está o tempo todo estudando, mas você precisa aprender a fazer agenda, até porque para o seu trabalho você tem que ter agenda, tem que ter organização. É importante você estabelecer horários não só para estudo, mas para todas as suas atividades. A partir de 11 horas da manhã, eu começo a fazer o almoço. Então, isso está como algo assim já programado na minha vida. A partir de 11 horas da manhã eu já faço almoço. A não ser que eu já tenha deixado o almoço pronto, em potinhos congelados, para poder me organizar. Não é o ideal. O ideal é comida fresca do dia. Mas às vezes você não consegue fazer a comida fresca do dia, né? Que é quando eu trabalho até meio-dia, vou chegar em casa meio-dia, o povo está surtado de fome. Então, eu preciso ter comida congelada também. Então, vamos lá. O hábito ajuda a organizar o tempo para que tudo transcorra de maneira natural e fácil, como comer, dormir e se divertir. Então, veja, eu organizo meu dia, eu separo a minha noite para a família. Nada de trabalhar de noite, nada de estudar de noite. À noite é a hora que eu vou sentar. Eu tenho uma filha adolescente de 12 anos de idade. E nessa fase, que é uma fase complicada, eu tenho que ouvi-la, sentar com ela, ouvir, ela vai me contar um monte de coisa, pode ser besteira, baboseira, o que for, até a mamãe eu descobri como é que o chiclete sai de tal lugar, porque eu preguei o chiclete, não foi, mas isso é amor. Então, é importante que a minha família tenha esse momento de qualidade comigo. Se meu marido vai trabalhar, se ele vai fazer algo, isso compete a ele. Eu, Keila, sei que minha noite ela é um momento da minha família. Vou ligar para minha família da Bahia, vou falar com minha prima, vou falar com meu irmão. Como é que você tá, maninho? Como é que você tá, prima? Você tá bem? Então, as pessoas que eu amo, meus amigos, vão receber meu telefonema, eu quero ouvir, eu quero saber da vida, porque à noite é o momento de me cuidar também. Então, durante o dia, é meu momento de trabalho, é meu momento de produção, é meu momento de estudo. Mas minha noite é para a família e para autocuidado. Quando eu tenho um dia muito difícil, muito sobrecarregado, gente, eu vou tirar o dia. A minha noite eu vou esfoliar minha pele, vou fazer uma limpeza no rosto, vou ouvir uma música maravilhosa, vou tomar um banho de óleo. Então, veja, e quando eu termino isso, eu me sinto realizada. E isso é muito importante. Ser terapeuta de outras pessoas é, antes de mais nada, ser terapeuta de você mesmo. É se cuidar, é se amar e é colocar também... Verdade, hein, professora? Eu tomo banho de 7 ervas. Isso, exatamente. E indico para os meus pacientes também, né, da minha residência. Sim, sim. E faço produtos, inclusive, né, que eu produzo alguns produtos artesanais, ou, né, de sabonetes, de tinturas, enfim. Auxiliares, né? Que é do curso de bioquímica. E aí, é incrível, você toma, eu aconselho quando você tomar o banho de 7 ervas, você mentalizar coisas positivas e fazer o Salmo 66 durante o banho. Você mentalizar, quem sabe ele de cor pode mentalizar, né?
Quem não sabe, cola na parede do banheiro, Salmo 66. Toda vez que você vai tomar banho, você toma o banho de 7 ervas e faz o Salmo 66. Quando se dirigir a Deus, se deve se dirigir de mente, né? O corpo não é nada. A mente é o importante. Não precisa nem se falar muito, se pensar já é o suficiente para que Deus se comunique com você. E eu me sinto muito menos pesada, porque eu saio bem cansada. Hoje foi um dia que eu saí bem cansada, assim. Pessoal bem doente, pessoal bem cansado. Dá um cansaço na gente físico e mental, né? Com certeza. O pessoal anda muito doente aqui em Florianópolis, muito cheio de depressão, pessoas que tentam se matarem. Ai, amiga. Pesadas para lidar, e você tem que ter um jogo de cintura incrível, assim, para poder levantar a moral daquela pessoa. Então cansa um pouco, pesa um pouco, né? Com certeza. Eu tô esperando a aula acabar para poder tomar um banho de 7 ervas. Eu tava dizendo gente, falar com Deus para que a coisa vá. Faz porque sim, amiga. A gente se sente pesado, né? A gente se sente cansado. A gente tem que cuidar da gente também. É importante essa questão do autocuidado. Mas agora eu vou dar uma acelerada, que o marido acabou de me dar uma chamada aqui que está perto de acabar a aula. Gente, vamos correr. O hábito ajuda a organizar o tempo, tá? Procure estudar um assunto mais difícil com um assunto que você domina mais. Você irá assimilar os conteúdos com mais facilidade. Lembre-se, todas as disciplinas são o que? Importante. Aqui está um quadro de como eu organizo o meu dia a dia. Eu também tenho isso aqui em Excel. Né? Antigamente eu colocava aqui. Eu colocava as atividades que eu tinha que fazer, o início, o fim. E do lado aqui, horário efetivo, foi se eu realmente conseguir cumprir esse cronograma aqui. É um modelo, você pode utilizar o do Planner, mas isso é muito pessoal. Essa questão de como você organiza a sua disciplina, ela é pessoal. Você tem que organizar de maneira que você cumpra. Veja bem, não deixe para depois. É importante que você, hoje ou amanhã, crie a disciplina e coloque seu horário de estudo. Estude suas disciplinas de forma organizada e constante. Sem faltar um dia. Houve um erro de digitação, aí eu corrijo antes de caminhar para vocês. Não pode faltar. Se faltar, continue no próximo dia e retome o que faltou estudar. As disciplinas que você tem mais dificuldade devem ser revisadas mais vezes. Lembra que eu falei com vocês que eu cheguei a ler um livro 5 vezes, porque eu queria dominar aquele conhecimento. Use todo o tempo de estudo para estudar. Tem gente que fala, eu vou separar 1 hora para estudar. Aí vem o filho, atrapalha, vem não sei quem, atrapalha, vem fulano, vem ciclano. Você vai olhar o WhatsApp, você vai olhar não sei o quê. Não. Esse é um compromisso seu com o seu profissional. Não enrole. Se não cumprir o horário que você planejou, crie outros horários extra para o quê? Compensar. Respeite a sua saúde sempre. Desenvolva bons hábitos que envolvam aspectos físicos, alimentação, exercício, lazer, sono suficiente. Quando você não tem um sono suficiente, quando você não obedece o relógio circadiano, o que acontece? A sua memória é a primeira que é abalada. O seu humor é o primeiro que é abalado. Então, todas as pessoas que têm um probleminha, eu só durmo depois de madrugada. Existe exceção. Existem casos que são clínicos, estudados, de pessoas que dormem pouco mesmo. Elas produzem muito, dormem pouco, e o organismo dela não tem problema nenhum. Mas isso é exceção. A grande maioria das pessoas precisa ter de 8 a 6 horas de sono. Uma boa alimentação ajuda no seu rendimento. Prefira frutas, verduras no lugar de refrigerante, salgadinho, bolacha. Eu nem preciso falar isso aqui. Mas vou falar. Uma boa noite de sono é fundamental para o seu rendimento. Experimente colocar o seu sono em dia e deixe ele regular à noite. Gente, quando você coloca seu sono em dia, sua memória é outra, tá? Olha, e é muito importante que a gente estude. Eu trouxe aqui umas 3 definições do que é estudar.
Estudar é aplicar a inteligência para aprender, segundo Aurélio Buarque de Holanda, o dicionário mais conhecido e difundido nas escolas do nosso país. Estudar é você concentrar, você utilizar a sua inteligência para aprender algo novo. É aplicar o seu espírito, a sua memória, a inteligência para adquirir conhecimento. Estudar não é um fim em si. Estudar é um meio pelo qual aprendemos, ou seja, compreendemos as relações dos elementos que existem à nossa volta para podermos dominá-los. Desde que o homem surgiu no planeta Terra, ele vem lutando para compreender e dominar a natureza. E veja, minha gente, não existe milagre. Existe coragem, determinação, planejamento e organização, porque o seu futuro começa agora, começa quando se toma a decisão de ser disciplinado, de ser consistente, de fazer o que precisa ser feito. Invista em você. E não se esqueça dessa frase de George Bernard Shaw. As pessoas estão sempre culpando as circunstâncias pelo que elas são. Não acredito, minha gente, em circunstâncias. As pessoas que vencem neste mundo são aquelas que se levantam e que procuram as circunstâncias que querem. E que, quando não conseguem encontrá-las, fazem-nas. Thomas Edison não tinha lâmpada. O que ele fez? Foi lá e fez. E agora temos lâmpada. Então, eu vou abrir agora, antes de encerrar, um momentinho para quem quiser fazer uma pergunta, tá? Porque estamos encerrando esse nosso momento. Viram que estudo tem muito de iniciativa? Opa, a galera saiu comentando aqui, vala-me Deus. Algum desses comentários é para mim, gente? Deixa eu ver aqui. Tem nada me perguntando nada não, né? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Algum comentário? Laila, você está falando da frase? Eu vou mandar o PowerPoint agora no grupo do Telegram, tá? Vou mandar para Jean, ele manda em todos os grupos. Viu? Você já ouviu alguém que só aprende com aqueles 3 métodos? Ou é impossível? Não, meu amor. Eu uso os 3 métodos, apesar de ser sinestésica. Eu sou uma pessoa sinestésica, né? Eu aprendo bem praticando. Mas eu uso os 3 métodos, principalmente quando é um conhecimento que é muito difícil para mim, que está totalmente fora do que eu conheço. Eu estudei legislação para passar no TJ, e aí foi muito complicado. Então, eu apelei para os 3, audiovisual, sinestésico e sistemático, né? Para poder aprender. E, graças a Deus, aprendi o conteúdo, passei no chamado. Foi uma pena isso. Professora, você já conheceu pessoas que têm altas habilidades e isso prejudicou? Elaine, não entendi sua pergunta. Prejudicou o quê? Não está claro para mim sua dúvida. Explica para mim de novo. Para mim não dá para estudar apostila no computador, não, gente. Eu tenho que ler. Boa noite. Boa noite, Wilson. Tudo bem, professora? Professora, eu gostaria de saber, assim, uma média de horas por dia que a senhora acha que seria suficiente para a gente estar estudando? Meu amigo, se você dispõe de tempo, eu lhe aconselharia 3 horas, hein? Por que 3 horas? Eu aconselharia Contando sábado e domingo ou não? Depende muito de você. Você pode ter um dia que você fala, esse dia eu não vou estudar até domingo, sábado eu deixo livre. Entendeu? Sim. Por que 3 horas? É porque é uma carga pesada, é muito conhecimento, é muito conteúdo. Se você dispõe de tempo e puder fazer 3 horas, seria o excelente. Né? Eu aconselharia isso aí. Eu imaginei mais ou menos isso mesmo também. Um turno, 4 horas, que é o normal de escola, né?
Professora Keila, você é muito especial para mim. Obrigada, Ledinha. Prejudicou porque a pessoa não desenvolveu a organização e o foco. Não consigo usar microfone. Elaine está falando agora sobre uma pessoa com muitas capacidades, mas sem organização e foco. Olha, eu vou lhe dizer, Elaine, um pensamento do Bernardinho. Ele é um treinador, ele foi conhecido como treinador do vôlei feminino masculino, né? E ele escreveu um livro, eu não me lembro se é medalha de ouro, ele teve muitas medalhas de ouro com um treinador, trouxe muitas medalhas de ouro para o nosso país. E Bernardinho falou que ele nunca escolheu os mais talentosos, porque geralmente as pessoas que são talentosas demais, elas tendem a ser arrogantes, falar muito e fazer pouco. Ele gostava das pessoas que não tinham talento, mas que tinham força de vontade, que tinha garra, que tinha perseverança, porque não adianta você ter uma pessoa que fala bonito, que sabe se pavonear, é um pavão, mas na hora não faz nada, é como se fosse uma pessoa papagaio. Fala, e efetivamente fazer o trem acontecer, esse tipo de pessoa não faz. Então não adianta você ter talentos e habilidades se você não tem raça. Então você precisa ter raça. E o que faz de uma pessoa um excelente profissional é raça, gente. Não é habilidade, não é talento, não é inteligência, é esforço, é perseverança, é correr atrás, é estudar. De que adianta eu ter uma voz? Eu tenho uma voz que todo mundo diz, meu Deus, que voz bonita. Veio um pintor aqui que ele falou, Jesus, eu jurava que você era uma radialista quando você falou comigo no áudio. Aí você imagina, você tem uma voz bonita, mas você faz o quê só com a voz bonita? Faz nada. Se eu não utilizar isso e desenvolver isso, isso é só um talento que não vai ter futuro. Você precisa desenvolver sua habilidade, você precisa batalhar. Então não adianta essa pessoa ter tanta habilidade, tanta inteligência e lhe faltar raça. O que a gente precisa para ser excelentes no que fazemos é raça. Mais alguma pergunta, minha gente? Obrigada pelo carinho, viu, gente? Ó, se sintam abraçados. É isso mesmo. Fanny colocou aqui que ela estuda nas horas vagas. Gente, eu fiz um concurso para o Estado. Eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu estudava até no vaso. Se eu fosse para o vaso, eu levava a apostila comigo. Então, se eu ia no carro transporte, apostila comigo. Olha, cada momento é um flash. Estou na fila do banco, apostila comigo, era eu e o foco, Brasil. Então, quem é ocupado tem que aproveitar cada momento e não ficar criando dificuldades para o seu sucesso. Você tem que criar oportunidades para o seu sucesso, tá? Então, todo momento é um flash. A apostila ali, eu grudada em mim. E quando eu ia para a fila, o povo querendo conversar comigo, parece que eu tenho um imã magnético, as pessoas olham para mim e falam, essa menina aqui gosta de conversar. Eu virava a pessoa e falava, oh, meu bem, eu tenho que terminar essa apostila aqui, viu? Depois eu falo contigo. E aí voltava para a apostila e tome e leia. Não podia perder. Às vezes eu até caminhava na rua lendo. E os anjos afastando o povo para me continuar estudando. Senão eu atropelava alguém na rua. O meu anjo tem trabalho, viu? Vamos lá, minha gente. E quero outros cursos. Amém, amiga. A gente não para de estudar, não. É o tempo todo. Eu estou concluindo psicanálise. Eu amo estudar a mente humana. Deus abençoe por mais uma excelente aula, professora Keila. Valeu, Mari. Sucesso não é para os fracos. Nada, querida, nada. É para quem persevera. Minha galera aí da turma 3, a gente caiu, eu acho, quase umas 20 vezes, levantando de novo. Sempre tem um tempinho. O segredo nas horas vagas, não ligar a TV. Com certeza, amiga. Com certeza. Wilson, meu querido, diga. Esses meses atrás eu vi uma reportagem muito bacana de uma jovem de São Paulo, que o pai dela é pedreiro. Não sei se você já chegou a ver essa reportagem. Se eu não me engano, sai na Record, se eu não me engano. E, enfim, ela é uma jovem e se dedicou aos estudos, começou a se dedicar aos estudos. Ela tinha que sair às 4 da manhã, de carona com o vizinho, para chegar no cursinho. Ela fez um curso pré-vestibular, porque o sonho dela era fazer medicina, e filha de pedreiro, né? Assim, né? Na maioria assim, dos casos, né? Não, enfim, para nossa realidade, né? Do Brasil. E, enfim, ela resumindo a história dela,
Se vocês quiserem encontrar, com certeza vão achar. Eu não lembro exatamente nem o nome dela, mas resumindo, ela foi parar na Harvard. Cheguei a arrepiar aqui agora. Ela passou nos primeiros lugares nos primeiros lugares em várias faculdades, sabe? Não foi só em uma, não. Nossa, mas ela acordava às 4 da manhã, aí ela pegava carona com um vizinho, que durava mais ou menos 1 hora, aí depois pegava o metrô, depois pegava o ônibus, ou seja, ela saía da casa às 4 da manhã e ia chegar no curso às 8, né? Começava o curso dela às 8, né? O curso pré-vestibular, né? Então, só daí a gente vê um grande exemplo mesmo, né? Muito! Foi muito bacana, assim, a matéria que fizeram com ela, assim. Eu vou tá conseguindo ir compartilhando com o grupo. E compartilhando com o grupo. Realmente inspirador demais. Muito inspirador. Isso é importante. E olha, que se ela contasse para os outros os sonhos, o povo ia chegar colocando assim, como é que eu vou dizer? Areia, né? Porque quantas pessoas têm todas as condições, mas não sonham com a Harvard? E ela sonhou bem alto. Eu quero ir para a melhor faculdade do mundo. Não quero qualquer lugar. Então é isso. Nada impede, nem limita, gente. Podemos sonhar e alcançar o nosso sonho. Então, veja, a gente tem mania de dar asas para os nossos filhos, dar asas para muitas pessoas. Mas você precisa se dar asa. Acreditar em você e fazer da sua vida uma vida mais leve, uma vida produtiva, uma vida capaz. E a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesmo. Gente, um beijo. Obrigada pelo carinho de todos, pelo comentário carinhoso da galera aqui no chat. E até nossa próxima aula. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tá? Professora Keila, muito obrigado. Te abençoe, viu? Obrigada, Valmir. Boa noite, minha gente. Um abraço. Uma benção. Uma benção, aula. Tchau, tchau. Obrigada.